Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Você aí do outro lado e eu cá, agradecendo a Deus pela vida, pela saúde e pela grande oportunidade de estar tornando o nome do Senhor, não o meu, mas o nome do Senhor mais conhecido entre as pessoas, preparando-as para o grande dia do Senhor, quando virá buscar a igreja. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13. Aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 e 13, que diz: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Irmãos, observe que no versículo 13 do texto lido, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, suportando-vos uns aos outros. Imagine que suportar não é apenas perdoar. Perdoar é esquecer aquilo que passou, a ofensa recebida. Mas suportar é muito mais do que isso, é fazer um esforço maior do que perdoar. Porque perdoar e continuar com raiva, perdoar e continuar se afastando. E quantas vezes você já não ouviu alguém dizer, eu não suporto fulano de tal. Olha, eu não suporto fulano de tal. O apóstolo diz que nós devemos nos encher e nos revestir de entranhas de misericórdia. Entranha de misericórdia. Entranha é aquilo que está lá dentro, ela está lá no meu interior. Então eu só terei condição de suportar as pessoas que eu acho que são insuportáveis, as pessoas que eu acho que são imperdoáveis, que eu nunca mais devo cruzar com elas. Eu só terei a condição de suportar se eu tiver revestido de entranhas de misericórdia, se o meu interior estiver preparado pelo Espírito Santo para perdoar. Senão eu nunca perdoarei. Há pessoas, irmãos, que não perdoam porque são iracundas mesmo. São pessoas que são iracundas, não é difícil encontrar filho que não fala com o pai. Não é difícil também encontrar pai que evita o filho, ou irmão que evita o irmão, o patrão que evita o empregado ou vice-versa. Mas há também aqueles que não perdoam porque não sabem fazer a separação entre perdoar e confiar, que são coisas diferentes. Perdoar é esquecer o passado, esquecer as ofensas recebidas e nunca mais lançá-las em rosto. Quando eu digo esquecer, não é apagadamente, ninguém é maluco, ninguém é doido, não. Não é apagadamente, é mesmo que esteja lembrado, mas nunca mais lançar em rosto. Eu perdoei, eu não tenho mais nenhum sentimento, eu não sofro mais por isso. Eu vejo a pessoa e não mais, eu não viro mais o rosto, eu não dou as costas para a pessoa que me ofendeu, porque eu já perdoei. E confiar, que é diferente, é observar as práticas futuras daqueles a quem perdoamos. Isto é, Deus cobra o perdão. Mas Deus não obriga ninguém a confiar. Porque, irmão, se eu perdoo alguém me ofendeu, e eu perdoo a ela, e no outro dia ela me ofende de novo, eu vou continuar perdoando. Agora não vou mais confiar. Eu não tenho mais como
andar com essa pessoa, me acompanhar dela, porque ela é uma pessoa que é uma prática usual dela ofender. Isso não é difícil, encontrar pessoas que gostam de ofender, trabalham, se esforçam para ofender. Então eu perdoo, eu limpo o meu coração, eu descanso a minha alma, mas não sou obrigado a confiar nessa pessoa. Então as pessoas que não entendem isso, não, eu não vou perdoar porque eu não confio mais nunca. Eu tenho uma experiência dessa. Quando eu aceitei Jesus há há 40 anos que completei agora, no dia 26 de julho, tem uma pessoa que era muito meu amigo e que lá na caserna tinha ficado sem falar comigo. Eu fui lá falar com ele, pedi perdão a ele e ele prontamente me disse: eu perdoo, mas não quero mais negócio com você. Tudo bem, meu irmão, se você não quer negócio comigo, mas me perdoe. E ficou assim mesmo, ele ficou todo frio comigo até a morte, que já partiu para a eternidade. Então, a minha alma descansou porque ele me disse que perdoou. Se ele não confiou mais, aí o problema já é dele. Glória a Jesus. Imaginamos, meus amados irmãos, que nós não temos obrigação, como disse antes, de confiar em quem é vezeiro em ofender. Mas Jesus cobra que nós perdoemos. Olha o que Jesus diz, perdoando, o Paulo diz, suportando-vos uns aos outros e perdoando. Suportar e perdoar, fazer um esforço maior do que o normal, do que o comum, para aceitar as pessoas, para perdoar as pessoas, para descansar o coração. Aleluia. Vejamos o que o apóstolo Paulo diz a Filemon a respeito de Onésimo. Na carta dele mesmo a Filemon, vamos ler aqui no capítulo 1, vamos ver o versículo 11, versículo 12 e 18. O que ele diz? O qual, Paulo dizendo a Filemon para receber Onésimo, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti é útil e a mim, muito útil. Eu tornei a enviar. Versículo 12. E tu torna a recebê-lo como ao meu coração. Paulo dizia, olha, se você não confia mais nele, receba-o como a mim. Pela amizade que nós temos, pelo amor que eu tenho a você e que você tem a mim, receba-o como se a mim estivesse recebendo. Aí versículo 18 ele diz, e se te fez algum dano, ou te teve alguma coisa, põe isso na minha conta. Isto é, Paulo estava querendo incutir na cabeça de Filemon de que ele não apenas perdoasse, mas que também confiasse nele. E se não quisesse confiar, mas que perdoasse e o recebesse como se a Paulo estivesse recebendo. Paulo estava preso, não podia levá-lo. Aí Paulo disse, esse é meu filho que eu gerei nas minhas prisões. Então, meu amado irmão, se você até hoje deixou de perdoar alguém porque não confia nela, ou nele, na pessoa a quem você confiou, saiba que você não é obrigado, a Bíblia não obriga a que você confie em alguém que gosta de ofender. Mas a Bíblia obriga que nós confiemos. O Pai Nosso já disse que nós devemos perdoar a quem nos ofendeu. Paulo diz que enquanto estiver em nós, tenhamos paz com todos. Isto é, eu não posso ter paz com quem não quer ter paz comigo. Mas eu tenho que perdoar. Eu não posso ficar sem perdoar. Porque se eu não perdoar os que me ofendem, o Senhor não me perdoará. Vejamos o que Jesus disse também a respeito dos discípulos. Ele diz que, está lá em Mateus, vamos ler aqui. Lá, Mateus capítulo 26, versículos 31 e 32. Ele diz, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois
de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Jerusalém. Jesus estava preparando os discípulos, dizendo, olha, eu serei ferido, porque está escrito, a profecia terá que ser cumprida. Ferirão ao pastor e as ovelhas se dispersarão. Vocês vão se dispersar, vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar de lado. Mas depois que eu ressuscitar, eu já tudo esquecido, eu irei adiante de vós para Jerusalém. Então não é razoável que nós deixemos de perdoar só porque não queremos confiar. Nós temos que perdoar uns aos outros. As pessoas mais fracas, principalmente, precisam de perdão. O perdão é a forma de aceitarmos alguém. Se nós não nos acostumarmos a perdoar, nós não nos acostumaremos em acolher, em receber as pessoas. Nós estaremos sempre com um chicote na mão para repelir alguém que lá atrás nos fez algum mal, nos fez algum dano, nos provocou alguma ofensa. A ordem do Senhor é: perdoai-vos uns aos outros. Porque se nós, está escrito, se nós amarmos apenas os que nos amam, que recompensa teremos? Também os pecadores fazem assim. Então nós temos que perdoar. É difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Mas nós devemos perdoar principalmente os que nos odeiam. A Bíblia manda que nós oremos pelos que nos odeiam e nos maltratam. É Jesus que manda. Ora, Jesus foi maltratado, Jesus foi morto e foi sepultado, mas ressuscitou para salvar a humanidade perdida. Então nós não temos nenhuma razão de não perdoar se Jesus primeiro nos perdoou e nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo. Jesus tinha lá no seu colégio apostólico um ladrão, um traidor, que se revelaria traidor, ladrão, e que lá na frente se revelaria traidor. Mas Jesus esteve com ele todo o tempo, sabendo que Jesus, como era Deus, sabendo que aconteceria aquilo, mas ele não rejeitou. Ele deu uma oportunidade até o final para que ele se arrependesse. Glória a Deus. Então você que, quem sabe, não fala mais com a sua mãe. Você jovem, fez alguma coisa e não fala mais com a sua mãe, não quer perdoar mais a mãe. E, aliás, não suporta mais a mãe. A pessoa, já disse no vídeo aqui, que há pessoas que tomam caminhos diferentes porque não suportam mais alguém em casa. Mudam-se para longe, mudam-se para casas separadas, outros vão morar na rua porque não suportam alguém em casa. Isso é diabólico, isso não é de Deus. Não suportar alguém da sua família, nem de lá de fora, mas principalmente da família, a ponto de tomar decisões translocadas, porque não concorda com determinada coisa, porque não perdoa mais o pai, que não perdoa mais a mãe, que a mãe é chata, que vive cobrando isso, que vive cobrando aquilo. Não suporto. A Bíblia manda, eu lhe recomendo nessa tarde, devemos perdoar e muito mais, suportar uns aos outros. Porque mais e muito mais o Senhor fez por nós. Jesus se entregou na cruz do Calvário, sendo ele sem mácula. Ele não tinha pecado nenhum, mas ele se entregou na cruz do Calvário para que eu obtivesse naquele gesto o perdão dos meus pecados. Perdoe aquele a quem lhe tem ofendido. Sejam eles da sua família ou fora dela. Sejam eles da igreja onde você congrega ou fora dela. Ou seja ele do trabalho. De repente você não é crente ainda, mas você tem um problema familiar.
Você tem um coração tão endurecido que não suporta determinadas pessoas. Às vezes até entrega o emprego porque cria um ódio do seu chefe, do seu gerente. Não faça isso. Esse coração aí não é de Deus. Esse sentimento é diabólico. Não é de Deus. O sentimento de Deus é que nós nos perdoemos uns aos outros e até mais, nos suportemos uns aos outros. Que o Senhor nosso Deus, amoroso, nos abençoe e nos guarde. Peço a você que continue nos ajudando, inscrevendo-se no canal. Você que assiste o vídeo não é inscrito ainda, se inscreva, não custa nada. Você se inscreva e você vai agora receber as notificações, você aperta lá no sininho e você vai receber as notificações para que você possa com maior facilidade encaminhar, compartilhar essas mensagens para os seus amigos. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.